Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudo aqui na Evangelização Infantil da Fundação Allan Kardec. E no dia de hoje vamos recapitular um pouco o que nós vimos no estudo passado. O tema era espírito imortal destinado à perfeição moral. Isso nós já sabemos, que todos nós somos espíritos destinados à perfeição. E hoje nós vamos compreender um pouquinho como que se dá esse processo, como que nós alcançamos essa perfeição, quais práticas nós temos que ter para alcançá-la. O tema de hoje, então, é reforma íntima. Não sei se vocês já estão familiarizados com esse termo, mas hoje nós vamos, então, ouvir um pouco sobre o que é. E nós temos 3 objetivos para alcançar. O primeiro é entender o que é a reforma íntima. O segundo é entender a necessidade dela. E o terceiro é conhecer algumas práticas que podem nos auxiliar a nos reformar. Então, antes de tudo, roda a vinheta para a gente começar a escutar um pouco sobre o tema. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para a gente começar a nossa atividade de hoje, vamos fazer a nossa prece, que é aquele momento que a gente tem a conversa com Deus. Vamos então fechar nossos olhos. Querido Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a este momento de prece, a este momento de encontro contigo. Obrigada, querido amigo, por sempre nos amparar nossa família, os nossos amigos e a todos que convivem conosco. Obrigada pela atividade de evangelização e que possamos aprender um pouco mais sobre os teus ensinamentos deixados. Fica conosco, muito obrigada por tudo e que assim seja. E para começar então, vamos falar sobre o que é reforma íntima. A reforma íntima nada mais, nada menos é do que a nossa renovação moral. Mas então, o que é moral? A moral, ela tem a ver com as regras de boa conduta, ou seja, aquilo que nos faz distinguir entre o mal e o bem, o certo e o errado. A reforma íntima, então, ela tem a ver com nós nos conhecermos, nos percebermos e sempre optar por melhorar a nossa moral, por nos aprimorarmos, por sempre escolher o bem ao invés do mal, sempre escolher por fazer o certo ao invés do errado. Isso tudo dentro da lei do progresso. E agora que nós vimos já um pouquinho sobre o que significa a reforma íntima, vamos passar para entender qual é a necessidade dela e quais são os exemplos de práticas que nos levam a reformar-nos, tá bom? Então, agora vamos lá com a tia Vanessa. O segredo do casco da tartaruga. Logo que aprendeu a ler, o menino começou a fazer descobertas. Um dia, estava folheando um livro e deparou com a palavra réptil. Procurou no dicionário e surpreendeu-se com o significado: animal que se arrasta. Pensava, até então, que réptil tinha a ver com rapidez, e era justamente o contrário. Seu pai riu do seu espanto e disse que as tartarugas também eram répteis. Falou ainda, com ares de mistério, que havia uma lenda chinesa, narrando que Deus havia escrito o segredo da vida no casco de uma tartaruga. De olhos arregalados, o menino imaginava como poderia ter Deus usado o casco da tartaruga como se fosse uma folha de papel. O pai, encantado com o interesse do filho, salientou que aprender a ler nos livros era apenas o começo da longa jornada do conhecimento. Disse que, com o passar do tempo, o filho conseguiria ler no rosto de uma pessoa a história de sua vida, que bastaria observar os olhos de um amigo para ver se eles brilhava ou não felicidade. Que um dia, ao tocar nas mãos de um homem do campo, seria capaz de conhecer seus sofrimentos. O menino não se ateve às novas argumentações do pai. Ele era curioso. Queria mesmo era saber
qual seria o segredo da vida. Por isso, começou a interessar-se pela vida das tartarugas. Pesquisou, leu e aprendeu muito. Passou a reconhecer as espécies e suas principais características. Sabia onde era possível encontrá-las e que ameaças a maior parte delas sofria. Quanto mais estudava, mais o menino se convencia de que realmente poderia descobrir a escrita de Deus naquelas criaturas. Elas tinham carapaças misteriosas, com desenhos estranhíssimos, círculos coloridos, arestas longitudinais. Algumas até pareciam mais uma pintura. O menino foi crescendo e tornou-se um especialista em tartarugas. Sabia distinguir uma adolescente de uma adulta e conhecia muito a respeito da desova das espécies marinhas no litoral. Com o passar do tempo, porém, ele descobriu uma coisa muito importante. Deu-se conta de que, assim como ele procurava o segredo da vida no casco das tartarugas, havia outras pessoas que buscavam a mesma coisa em lugares diferentes. No pulsar das estrelas, no canto dos pássaros, no silêncio dos olhares, no cheiro dos ventos. Tudo que o cercava, afinal, podia ser lido. Lembrou-se das palavras de seu pai. Somente agora as compreendia. Somente o tempo, como um professor que conduz o aluno pela mão, foi capaz de fazê-lo entender essa lição. Longos anos separavam o ensinamento da compreensão. Como todas as pessoas em geral, ele fazia suas descobertas de forma lenta, muito lentamente, como as tartarugas. Talvez estivesse aí o segredo. Pense nisso. Se você busca o segredo da vida, não se iluda com receitas e roteiros milagrosos. Compreender a divindade e seus atributos, por vezes, parece estar além da capacidade humana. Porém, não esqueça que Deus está em toda parte, animando toda a sua maravilhosa obra. Está, inclusive, em sua intimidade. Pense nisso. Equipe de redação do Momento Espírita, com base no conto de autoria de João K. Rascosa, intitulado O Segredo do Casco da Tartaruga. Oi, gente, tudo bom com vocês? E agora que a gente já ouviu o tia André e a tia Vanessa falarem pra gente sobre reforma íntima, a gente vai fazer uma atividade para colocar em prática, ou como a gente pode colocar em prática essa nossa reforma. A primeira delas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um papel, ou dois papéis, dois pedacinhos de papel, e neles a gente vai colocar um defeito e uma qualidade que a gente possui. A gente sabe que para praticar a reforma íntima, a gente tem que primeiro fazer o quê? A gente primeiro tem que observar e segundo, a gente precisa identificar. Então, é nesse momento que a gente vai fazer isso. Observar e identificar um defeito e uma qualidade. Eu já fiz aqui os meus. E você aí em casa vai fazer os seus. Então, vamos lá. O meu defeito que eu escolhi foi a impaciência. Eu sou uma pessoa impaciente, infelizmente. E a minha qualidade, eu busquei aqui, ó, a lealdade. Eu sou uma pessoa leal. As pessoas a quem eu tenho amizade, ou que são meus amigos, meus colegas. Então, eu me considero uma pessoa leal. Tá, feito isso, o que a gente vai fazer? Então, eu já observei, já identifiquei e agora eu preciso que, para o meu defeito, eu preciso verificar formas de corrigir e eliminar ou pelo menos diminuir esse defeito em mim, certo?
Então, para minha impaciência, o que eu preciso fazer? Aí cada um vai pensar em como a gente pode fazer para diminuir ou eliminar esse defeito da vida da gente. No meu caso, o que eu preciso? Eu preciso respirar fundo. Quando eu estiver numa situação onde me cause impaciência, eu preciso respirar fundo, contar até 10, pode ser, fazer uma prece. Então, todos esses mecanismos eu vou utilizar para que isso seja diminuído ou seja eliminado da minha vida. E quanto à minha qualidade, eu vou só melhorá-la cada dia mais. Então, o que eu vou fazer para melhorar isso? Continuar sendo uma pessoa honesta, verdadeira, né? Ouvir as pessoas, daquelas pessoas que eu tenho próximas a mim, ou as que não são tão próximas, mas eu vou manter essa minha qualidade, né? Se é uma coisa boa, eu mantenho na minha vida, beleza? Então, agora vocês aí, ou quando vocês tiverem um tempinho, quando tiverem com os pais, vocês podem fazer sozinhos ou junto com os pais de vocês. Cada um pode fazer o seu. E aí depois vocês trocam experiências. O que vocês acham? Eu já fiz a minha e eu espero que vocês façam a de vocês aí, tá? E crianças, a gente tem várias formas de praticar a reforma íntima. Essa que a gente viu é uma delas. A gente conseguiu observar e identificar defeitos e qualidades. No caso aí, a gente fez só um, mas a gente pode enumerar vários, porque a gente tem vários defeitos, a gente tem várias qualidades também. E uma forma legal também da gente praticar a reforma íntima, ou para quem quer começar a praticar a reforma íntima, é a gente começar a analisar o nosso dia a dia. Chega no final do dia, pode ser antes de dormir, a gente faz uma autorreflexão. Como é que foi o nosso dia? A gente vai buscar aí, primeiramente, os pontos fortes do que a gente fez. Ajudei, me esforcei, pratiquei a caridade, seja ela de que forma for. E depois a gente identifica os nossos defeitos. O que eu errei? Os nossos erros, né? Será que eu errei hoje? Será que eu ofendi alguém? Será que eu machuquei alguém com algum ato, com alguma palavra? Então, a gente vai identificar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos do nosso dia e fazer uma análise. O que eu posso melhorar? Como eu posso eliminar isso da minha vida, que nem a gente fez no outro exercício. Só que esse aí, a gente vai estar conversando com a gente, com Deus. E aí, depois de fazer essa análise, a gente pode fazer uma prece, pedir perdão por aquilo que não foi legal, agradecer pelo que foi bom e manter essa dinâmica. Pode ser todos os dias, pode ser uma vez na semana, porque aí você faz a análise da sua semana ao invés do seu dia. Porque o importante é começar identificando, observando e melhorando. Ou seja, na prática, as nossas ações. E por aqui eu finalizo o nosso estudo de hoje, desejando para vocês uma boa semana e que a gente se veja no próximo encontro. Oi, gente! Espero que vocês tenham gostado desse estudo de hoje, do nosso vídeo aqui, do conteúdo que nós trouxemos. E agora, para o final, vamos acalmar um pouco os nossos corações e fazer uma oração para finalizar, né? Pai amado, obrigado por mais um estudo, um assunto tão importante para a gente, que quer seguir os seus passos, que quer entender o que é o certo, o que é errado, entender como que nós podemos nos melhorar a cada dia. E espero que nós tenhamos conseguido passar isso hoje. Que nós fiquemos com saúde, em paz, e que nós possamos, com o que nós aprendemos, praticar nem que seja um pouco a cada dia.
fica conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Então, muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.